Condição de vida. Gosto muito de uma história oriental em que um mestre e um discípulo conversavam ao longo de um riacho. É impressionante como os mestres, os sábios, os filósofos escolhiam conversar ao longo do riacho. E em meio à conversa, o mestre e o discípulo perceberam que um escorpião boiava sobre uma folha no meio do riacho, com evidente risco de a folha desequilibrá-lo e fazer com que ele caísse na água. Diante daquilo, o mestre automaticamente entrou no riacho, pegou o escorpião e colocou no chão, na margem. Assim que colocou o animal na margem do rio, do riacho, o escorpião picou. E aquilo foi suficiente para o discípulo fazer longa dissertação contra a natureza dos seres, alegando e arrogando a antiga tese da maldade intrínseca dos seres. No intervalo da revoltada tese do discípulo, o mestre observou apenas. Mas era da natureza do animal fazer isso. O que redobrou a revolta do discípulo, agora voltada contra o próprio mestre. Mas, mestre, se o senhor sabia disso, por que foi que o senhor avançou tão rapidamente sobre o rio, pegou o animal e colocou na margem? E o mestre respondeu: porque é da minha natureza. Muito interessante, né? Eu adoro essa história. Há características que são nossa condição de vida. O amor é todo-poderoso, como revelou Jesus. Deus é amor. E só não pode uma coisa: deixar de amar. A única coisa que não podemos pedir a Deus é que Ele deixe de ser Deus. Não é? A respeito disso, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 27 a 31, disse o seguinte: e se alguém falar em língua desconhecida, Paulo estava orientando os trabalhadores e seus diferentes talentos, como eles poderiam e deveriam se integrar a si e aos seus dons no trabalho maior.
E se alguém falar em língua desconhecida, disse Paulo, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Deduz-se da orientação: a toda ação corresponde uma reação, a toda reação corresponde uma ação, que os dons naquela época, em alguns momentos da comunidade, eram expressos simultaneamente. As mediunidades, porque é disso que se trata, que naquele tempo se falava profetizar, se davam umas sobre as outras, de forma que se tornava ininteligível no todo e mesmo em cada uma em particular, se perdendo mensagens importantes, não ensinando aos outros e não aprendendo os discípulos de si mesmos. Por isso, Paulo lhes orientou esse ordenamento, que falar em línguas estrangeiras absolutamente desconhecidas por todos, sem um intérprete, de nada vale, devendo aquele que tenha esse impulso, a mediunidade de xenoglossia, que guarde para si mesmo. E que se alguma mensagem mediúnica vier, também um médium, um profeta, aguarde o outro profetizar para ele então se manifestar. E aquele que se manifestou pare de se expressar quando o outro revele alguma outra mensagem. Apenas uma questão de organização e de integração visando o todo, visando o bem maior, visando o bem efetivo para os outros e para si mesmo. Essa mensagem nós podemos ver por toda parte. Buda concebe, traz para nós uma visão de mundo em que nada está em isolamento. Tudo é interdependente. Para Jesus também, ele diz que todos os fios de nossas cabeças estão contados. Para Maomé, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Todos os seres integram uma orquestra, quer saibamos e queiramos, quer não. Tudo o que acontece é expressão da música de amor composta e regida por Deus. Até os egoísmos se integram inconscientemente no universo.
de amor. Mas é claro que seremos melhores músicos quando nos amarmos e amarmos o todo em consciência acima de todas as partes. Para cristãos, muçulmanos, budistas, xamânicos, nenhum gesto, palavra, pensamento ou sentimento deveria existir em função de desejos e interesses exclusivos. Quaisquer autênticos seguidores de quaisquer verdadeiros luminares não têm como viver que não seja para contribuir cada vez mais para a paz, para a harmonia, para o amor. Que assim seja, minha amiga, meu amigo. Até a próxima. Paz e bem.